E sejam muito bem-vindas para a nossa live. Mais um dia de aquecimento aqui para vocês, para o nosso curso gratuito, que já vai começar na segunda-feira. E hoje é uma das lives mais pedidas que acontece aqui no Vida in Flow, que é sobre procrastinação. Procrastinação é o que a gente chama de paralisia ancestral. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. Amanhã a gente vai falar de um tema também. Tem live amanhã também. Ai. Muito legal, gente, a gente fazer live de aquecimento, porque quem tá engajado de verdade já vai aprendendo um montão, vai sair daqui assim com aquela sensação de, nossa, eu nem fiz o curso ainda, nem fiz o curso gratuito dela e já tô aprendendo muito, né? Não porque ela é muito especial, mas porque isso aqui é um conhecimento, gente, que por si só, por ser um conhecimento sistêmico, com a base que ele tem, aos poucos ele vai entrando assim na sua mente de uma forma, sua mente vai aceitando, ela não rejeita. E por mais que você tenha resistência em alguns pontos, em outros pontos ele te sustenta. E daí na hora certa, aqueles pontos de maior resistência, eles vão também se entregando. Então é uma coisa muito importante que é do próprio processo de conhecimento, do conhecimento sistêmico. Então hoje você vai ouvir provavelmente de procrastinação alguma coisa que você já ouviu, mas de uma forma que provavelmente vai trazer muita diferença para você, para a forma como você vai internalizar isso. Então agora, nesse momento, é o momento que eu vou mandar essa live para as mulheres lá do nosso grupo gratuito. Se você não está no grupo gratuito, você precisa se inscrever lá no link da bio. Já se inscreve para o curso gratuito de genograma. 3 dias ao vivo, online, que eu vou ensinar para você passo a passo, gente. Você vai sair de lá com o seu genograma prontinho. André, eu não sei o que é genograma. Então, o genograma é uma ferramenta sistêmica onde você vai representar todos os integrantes da sua família, os que você tem consciência que existem, né? Da sua família, vai representar também histórias traumáticas, vícios, comportamentos, vai entender por que alguns comportamentos que estão em você não nasceram com você, vieram dessa história familiar. Ali a gente chama isso de reconhecimento de padrão. E quando você desenha essa ferramenta, você tem praticamente um mapa de onde você veio. E você pode tomar decisões bem profundas e bem honestas com você, com a sua realidade atual, de para onde você quer chegar, onde você pode chegar, né? Que com certeza são os seus desejos internos, né? Seus pedidos internos. Não só simplesmente sobreviver nesse mundo, mas viver uma vida que vale a pena ser vivida. A vida que você caminha, que você coleciona vitórias e você aprende com ela. Isso que é o que a gente chama aqui de vida em flow, tá? Então eu vou mandar essa live aqui um segundinho lá. Primeiro eu vou colocar aqui no modo não perturbe para não receber. E agora eu vou mandar essa live lá para as mulheres do nosso grupo. Muito bem, live enviada, link enviado. Então eu enviei essa live para as mulheres lá do nosso grupo gratuito. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas, vocês podem participar, um curso gratuito para você receber uma ferramenta que eu sempre cobrei para entregar. E essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse movimento, porque eu realmente percebo que vale muito a pena entregar esse conhecimento, essa ferramenta que vai servir, independente de você querer trabalhar o seu autoconhecimento, serve muito. E a diferença, gente, responderam isso porque me fizeram lá nos stories, vou responder aqui também. A diferença da árvore genealógica para o genograma são as informações que a gente coloca. A árvore genealógica ela vai representar o lugar de cada um, nomes e datas de nascimento. É uma representação bonita, importante também, mas o genograma ele se torna uma ferramenta laboratório, uma ferramenta onde a gente vai reconhecer também vícios, doenças que vêm nessa família, histórias traumáticas, e dessa forma a gente vai ser capaz então de reconhecer padrões que a gente vem repetindo na nossa vida. Padrões esses, por exemplo, como esse tema da nossa live de hoje, que é procrastinação, que a gente chama também aqui de paralisia ancestral, apesar dos nossos ancestrais muito provavelmente não terem ouvido, não terem se dado o luxo de ouvir essa palavra, mas procrastinação existe sim há muito tempo, né? Com o tempo, essas questões psíquicas inerentes, né, do ser humano, com o tempo, com a evolução, elas foram criando nomes, né? Não é porque hoje, na atualidade, existe a palavra estresse, que antigamente ninguém tinha estresse, hoje a pessoa tem, não, né? Eles tinham, só que não davam nome. Eles lidavam com isso de outra forma, né?
deixa de frescura, né? Imagina seu avô, né, falando, deixa de frescura, menina, vai, faz o que tem que fazer. Então, por isso eles tinham um coro, né, assim, um coro emocional muito maior, mas o foco era fazer o que tem que ser feito, sobrevivência, perpetuação da espécie, era muito isso. E hoje não, hoje a gente está aqui, né, com todo esse avanço, tanto tecnológico quanto de liberdade emocional, para a gente poder falar das nossas dores, expor as nossas emoções, as nossas limitações, e para isso a gente acaba também ouvindo e recebendo muitos rótulos. Então faz parte também do momento de vida que a gente está vivendo, tá? Não vamos pensar isso, que hoje é frescura e antigamente era o certo, não tem isso. Cada um viveu o que precisava viver na sua época. Então na época deles não tinha computador, não tinha tecnologia, mas tinha alguém buscando por isso. Tanto que hoje chegou, né, na nossa época. Então tá tudo no lugar. Hoje a gente está vivendo aqui uma realidade que parece que é o ápice da tecnologia, né? Mas a gente não sabe o que nossos netos vão ver, né? Daqui a 20, 30 anos. O que vai ter que a gente nem consegue conceber aqui com a nossa mente. Então hoje eu sempre trago para vocês, muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Hoje eu gosto de trazer uma estrutura para vocês, que a gente tenha um leme para onde a gente vai nessa live. Que tenha um mínimo de estrutura, porque muitas mulheres já estão fazendo seus resumos. Inclusive, gosto muito de ver a fotinho de vocês quando vocês estão anotando, porque tem muita sacada aqui, muita informação preciosa aqui. Vocês vão pegando, vocês vão fazendo suas anotações, já deixa esse caderninho guardadinho para quando você for para o curso gratuito, segunda, quarta e sexta da próxima semana, você ter essas informações com você, tá? Então, hoje eu trouxe a seguinte estrutura: 3 razões sistêmicas e uma grande sacada para você já começar a aplicar hoje. Boa tarde, Juliana. Eu estava te lendo, parei porque você estava escrevendo, mas eu vou continuar lendo você lá, tá? Quem me manda mensagem, gente, tem resposta, viu? Então vocês podem me solicitar, seja aqui pelo direct do Instagram, seja lá no grupo VIP do curso gratuito do Genograma. Vocês têm a oportunidade de falar comigo, tá? Então pode escrever que eu leio com atenção, eu leio com presença, só evitem mandar áudios, só isso. Então vamos lá, a primeira razão sistêmica para a procrastinação. Quem sofre de procrastinação e tá aqui nessa live, escreve pra mim assim, com toda a sinceridade do seu coração, o que mais te irrita? O que mais te irrita por você viver isso? Escreve a primeira palavra que vem na sua mente. Por eu procrastinar, ai que raiva, que eu não fiz de novo. Ou você é complacente com você mesma e você fala, tudo bem, no meu momento, né? Me conta aí, deixa eu ver com quem eu tô falando. Então, primeira coisa, você está carregando um medo que não começou em você. Vamos pensar nisso, vamos meditar sobre isso. Você está carregando um medo que não começou em você. Alguém lá, né? Para muitas famílias, agir significava aparecer. E aparecer existia efeito colateral. Sabe, quando você consegue fazer alguma coisa, quando você tem um logro por conta do que você fez, das suas ações. O que pode ser como um efeito colateral de ter feito uma ação que você quer fazer? Lembra que eu falei aqui do desejo, né? Os seus próprios desejos. Para que servem os nossos desejos? Poxa, para tirar a gente da cama de manhã, né? A gente fala assim, eu vou levantar, vou trabalhar, vou cuidar do filho, vou fazer na academia. Um desejo. E quando a gente não tem esse desejo interno, também a gente já tem uma razão para falar que tá procrastinando. Então, às vezes a pessoa fala assim, já tô lendo aqui, fico com raiva, pois só me prejudico quando ela procrastina. Outra pessoa, nada tem continuidade, começo e não termino. Raiva, fica com raiva de si mesmo. Outra pessoa, raiva, eu tô falando outra pessoa, gente, pra, né? Pra poupar aqui, e até pra vocês participarem mais também, senão vai ficar, André tá fofocando meu nome na live. Raiva de saber que era algo para meu desenvolvimento, algo importante, aí vem um massacre mental. Gostei dessa. Raiva também, é isso. Olha isso, né? Eu sei que é pro meu desenvolvimento, eu sei que é importante, eu sei que eu quero fazer, aí eu não faço, e daí começa um ciclo
que eu já conheço, porque isso não aconteceu uma vez só, de quê? De eu ficar me martirizando, de eu ficar me torturando, de eu ser má comigo mesma, né? Então, eu entendo o que é isso. Então, esse desejo que a gente tem, a gente precisa entender, né? Vou falar aqui também para as mesmas pessoas que estão me escrevendo. Você está procrastinando o quê? Olha isso. O que você está procrastinando? Então, claro que a gente tem umas coisas aqui que a gente já sabe, né? Que procrastina. É a academia segunda-feira, a dieta. Mas fala aí, se não for dessas coisas, ou se for também, vocês podem escrever pra mim. Porque, gente, quando a pessoa não tem um desejo interno sobre o lugar que ela quer chegar, pra onde ela quer ir, ela tá estagnada, mas porque ela não tem uma missão pra cumprir. Nem com ela mesma, nem com a sociedade, nem com a própria família. Então ela tá sobrevivendo. Isso é um ponto, nem escrevi isso aqui no nosso script aqui, mas assim, é importante se dizer. Aí tem pessoas que vão e falam assim pra mim, né? André, eu tô sem alegria de viver, sem tesão de viver. Eu tô assim, sabe, vivendo. Então tá bom, coloque um desejo, coloque uma meta na sua vida. E daí a pessoa vai lá e vai escrever a meta dela e faz assim. Gente, eu tô dando um exemplo ilustrativo, tá? Vai lá e fala assim, liberdade financeira, paz mundial, perder 40 quilos em um mês. Tá vendo a dissonância que tem mental entre o que eu quero? Então assim, eu já coloco uma coisa tão absurda. Esse negócio de liberdade financeira, gente, é um negócio muito absurdo. Calma, a gente vai entrar lá no Vida em Flow, a gente já começa a quebrar esses negócios que te sabota. Sabe? Que é assim, antes de ter liberdade financeira, né? Que muita gente nem sabe o que é isso, o dinheiro trabalhar pra você e tudo mais. A gente não teve essa educação pra isso e tal. Então a gente não pode viver? Pode viver. Mas dá pra sua mente uma meta que ela possa acreditar que ela é capaz. Então antes de eu lutar por liberdade financeira, eu vou caminhar para um conforto financeiro. Esse conforto financeiro não tem nada a ver com zona de conforto, tá? Então ele é assim, poxa, eu quero que sobre do meu salário R$500 no mês. Aí, sabe, pelo menos eu guardo 300 e fico com 200 pra... Poxa, é uma meta execuível, sabe? Seu cérebro, sua mente acredita nisso. Então, se você hoje não faz nem o suficiente para pagar as próprias contas, agora você sabe que você tem uma meta, que é melhorar esses ganhos. É só um exemplo ilustrativo, tá? Mas é pra gente perceber que às vezes a gente tem... Ou a gente não tem zero sonho, né? Tô só sobrevivendo. E sobreviver significa você vive apagando incêndio. Você vive resolvendo o problema dos outros e arrumando o problema para você resolver. Então não, eu coloco uma meta. Poxa, olha, a gente tá em 2026. Em outubro de 2027 eu quero fazer uma viagem. Olha, já é uma... Então o que eu tenho que fazer? Segunda-feira eu preciso ir lá numa agência de viagem e definir tal coisa. Acende uma fagulha, sabe? De vida, de movimento pra você acordar de manhã, pra você de repente melhorar a sua forma de trabalhar, descobrir uma forma de valorizar o seu trabalho. Tem muitas formas de fazer isso. Se alguém me contasse um dia que eu poderia trabalhar de forma online, na minha casa, entregando o conhecimento que me curou, eu não ia acreditar. Você acha que eu sonhava lá, quando eu era criança, eu sonhava, um dia eu vou ser terapeuta e vou ter uma escola de autoconhecimento chamada Vida em Flow e vou ter várias turmas. Imagina, claro que não sabia. Quem é que quer, né? Ninguém quer ser terapeuta. Eu quero ser terapeuta para ficar ouvindo o problema de todo mundo e tal. Não, é um movimento que a vida te coloca. Você tá em jogo pra vida. Quando você tá a serviço da vida, a vida te dá as demandas. Então começa daí, tá? Olha por onde a gente já começou aqui o nosso negócio, hein? Vamos pensar. Eu tô procrastinando o quê? Deixa eu ver se alguém respondeu. Procrastinando meu futuro. O início de um novo rumo pra minha vida. Mas eu começo e nunca termino. Tem uma meta aqui. Aí aqui falta o quê? Ajuste, lapidação e quebra de padrão, com certeza. E uma visão de futuro, né? Uma visão com ação massiva. Eu acho que esse é o meu caso. Outra pessoa, 1 milhão de cursos, atividade, muitos cursos que começam e não termina.
Aí eu vou lá e vou apresentar para ela na próxima semana a oportunidade de entrar no curso. O curso dela vai fazer o quê? Vai falar como muitas mulheres. Ai, eu sempre começo eu começo e não termino. E eu vou te contar, ninguém começa o Vida em Flow e não termina, tá? Só pra já quebrar aqui vamos quebrar já padrão aqui. Atividade física, lazer, olha só, não pode procrastinar lazer. Já cansei só de pensar no que tem para ser feito, socorro. Tem estrutura, tá, gente? Tem estrutura. Vai dar tudo certo. Assistam a live de ontem, viu? Onde as meninas participaram e falaram como foi pra elas colocar o Vida em Flow em prática. Na prática, na vida, o que foi isso, né? E na minha própria vida eu poderia dar vários exemplos, mas eu gosto de dar os exemplos de mulheres, né? Assim, como eu também, mas às vezes vocês estão me vendo aqui fazer a live, conduzir o processo e tal, é melhor você ouvir de alguém que você sinta que está mais próxima de você. Porque muita gente vem e acha que, né, isso aqui, a Andréia recebeu uma bênção, uma luz, e tá aqui, né, pronta para ficar ensinando. Não sou um guru, sou um ser humano em evolução também. Então vamos lá, vamos ao que viemos. Vamos falar desse... a sua família, então você está carregando um medo que não começou em você. Então vamos começar a apaziguar, vamos desarmar, vamos soltar o chicote, tá? Vamos parar de falar mal da gente mesma. Então tá bom, ok, não começou comigo, então tem uma chance da gente resolver. Em muitas famílias, agir teve um preço muito alto. Qual foi o preço da ação? Se olha, em muitas famílias isso teve um preço, significa que essa sombra, essa penumbra, ela fica gravada na história ancestral que vem passando por vocês, passando de geração em geração, chegou em você. Se não for resolvida para você, vai passar para as pessoas que vêm depois, filhos, netos, sobrinhos e diante. Então, quem se destacou foi rejeitado. Olha um efeito colateral de quem se destaca. Foi rejeitado. Pensa só. Vamos falar logo de dinheiro, já que eu falei de dinheiro, né? Uma pessoa da família ficou rica. Aí, a família, ela tem a crença limitante do dinheiro, né? Que pessoas ricas roubam. Que pessoas honestas são pobres, são humildes. Que... pessoas ricas têm que ajudar todo mundo. Só que a pessoa ficou rica trabalhando e ela tem valor no trabalho dela. Ela não sai jogando o dinheiro dela pra cima, né? Então, aí o que aconteceu? Essa pessoa foi rejeitada, porque ela é uma pessoa rica. Outra coisa, a pessoa que muitas mulheres são separadas ou viúvas e não dão certo no relacionamento. Aí vem uma mulher e ela casa, ela decide ter uma família, um marido, filhos, um cachorrinho, ser uma mulher do lar, ela decide. Então as outras que não viveram isso se separam dela, né? Então é como assim, não, sua vida é diferente, né, Dé? Eu tô falando isso porque eu ouvi isso, tá? Sua vida é diferente, né, André? Você, né, deu sorte de casar com esse homem. É muito feio, gente, falar isso. Mas enfim, daí você acaba sendo rejeitada. Por quê? Porque você tem algum sucesso em alguma área que outra pessoa não tem. Outra coisa que é o efeito colateral do sucesso. Quem tentou crescer, perdeu o vínculo. Quem tentou crescer, perdeu o vínculo. Então a pessoa tentou, o que ela fez? Ela foi para uma outra cidade estudar, ela foi o primeiro universitário da família. Então ela foi morar numa cidade universitária, ela foi fazer algo grande, né, pra ela. E aí perdeu o vínculo porque já não estava lá em todos os natais, já não estava todo domingo com o pai e com a mãe. Então acabou se distanciando e o vínculo se perdeu. Então não quero isso pra mim, né? Começa aí, é tudo inconsciente, tá? Essas coisas aqui acontecem de verdade, mas o que a gente registra e revive e repete são coisas inconscientes. Quem se posicionou foi punido em silêncio. Que é assim, né? Você vai lá e coloca a sua voz. Você fala basta para uma violência. Você fala basta pro seu cunhado mala sem alça, sabe? Que tem aquela piadinha sem graça, que te deixa sem graça na frente dos outros. Aí você faz isso. E daí agora, essa pessoa já não é mais convidada pro aniversário do filho dele, sabe? Então, punições, silenciosa. Não, tá tudo bem com a gente, não é nada demais.
aí vai lá e você sofre essa punição. E você precisa de acolhimento, você tem uma necessidade de pertencimento absurda. Você não, nós temos, né, seres humanos. Tem uma necessidade de pertencimento, porque foi assim que a nossa espécie sobreviveu. Então, para pertencer, eu acabo pensando que é mais seguro não ir longe demais. Essa é a primeira razão sistêmica, tá? Da procrastinação. Na minha organização, tá, gente? Sou eu que monto, então eu coloco do jeito que eu... Não é que... tem um livro que fala isso, tá? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês. Olha que interessante, eu tô lendo vocês. Hoje, falando com meu pai, ele fez um comentário pejorativo sobre minha irmã ter viajado. Deve estar com dinheiro. Eu tinha tive um marido que ele, quando a irmã dele se separou, né, de um relacionamento e foi viver um outro relacionamento, e ela começou a ir em restaurantes nesse outro relacionamento, aí pra fazer pequenas viagens, assim, sabe, Campos do Jordão, coisinhas assim românticas. Aí ele falou assim pra mim, eu mostrei a foto, ai que legal, olha onde ela tá. E ela, porque claro que era um desejo meu também, né? Só que ele não gostava de viagem, de nada disso. Aí ele falou assim, agora ela tá vivendo a vida que ela sempre quis. Arrotando, como que é? Comendo mortadela e arrotando caviar. Olha só, tá na nossa cara, gente. Eu tô falando aqui que é ancestral, mas tá acontecendo hoje. É verdade. É muito bom essas conversas com o pai, Érica, pai, mãe, vai observando como você pega isso e você não precisa ensinar alguma coisa pra ele, sabe? Ai, pai, que coisa feia fazer isso, não sei o que, falar isso, né? Não, você ouve e dá espaço dentro de você. Vai reafirmando dentro de você. Existe, é um padrão e ele está sendo sustentado pelas pessoas que estão vivendo, né? Nesse mesmo ciclo. Ser rica, se ficar rica, tem que sustentar todos os que não ficaram. Aí aqui outra pessoa. Eu fui muito silenciada, agora eu não consigo me colocar no mundo. Vai conseguir, viu, Érica? Você tá no bom caminho, você tá no bom lugar. Não é tarde, gente. Eu sei que eu me comunico aqui com mulheres de 40 mais, mulheres até mais de 60 anos. Eu tenho aluna dentro do Vida em Flow de 72 anos, Lígia, querida, 72 anos, e tá lá fazendo o quê? Ralando, sabe? Ralando, olhando para o próximo passo, para onde eu vou agora, colocando a sua meta, atingindo sua meta, vibrando suas conquistas. Não é tarde. Para relacionamento, pessoa que já entrou lá e falou assim, eu agora com 60 anos, 55 anos, queria um relacionamento, vai ver. Arruma um relacionamento, mas não é qualquer relacionamento não. A gente percebe, sabe, quando a pessoa está disponível para um relacionamento, quando ela vai se dar mal. Então, todo isso o campo acaba ajudando, tá? Então, não é tarde para colocar no mundo o que você precisa colocar. Segunda razão sistêmica, segundo a Andrea, é uma das, né? Eu faço isso, da onde que eu tiro esses conteúdos das lives? Das histórias, né? De todas essas histórias, de estudos de Bert Hellinger, estudos dos livros, né? Que eu já fiz também, mas assim, muito mais é da própria história das mulheres, né? E da minha própria ancestralidade. Você pode estar sendo leal, segunda razão sistêmica. Você pode estar sendo leal a quem não conseguiu. E você trava quando percebe que está indo além. Esse além a gente já falou aqui em alguma live de aquecimento, mas ela faz parte disso aqui, tá? Então eu vou trazer de volta. Eu sinto que se eu der certo, primeiro, eu e minha mãe é narcisista, né? Não é minha mãe não, viu, gente? Mas assim, uma mãe narcisista. Mãe narcisista e filha adulta são rivais. A mãe quer competir com a filha. Quem sabe do que eu tô falando, né? Pode confirmar aqui. A mãe compete com a filha. Quando a filha tá se dando bem em alguma coisa, a mãe vem e joga uma água. Quando a mãe tá se dando bem em alguma coisa, ela quer o aplauso da filha. Então essa filha, ela pra não receber esse balde de água, porque ela precisa do amor da mãe. Por mais que ela veja que o que a mãe tá fazendo é muito feio, ela fica nessa relação. Porque ela precisa estar, ela precisa do amor, ela nem sabe por quê. Por que faz tanta questão dessa mulher? Se fosse uma amiga minha, o que eu tinha feito? Tinha ido embora.
né? Não, mas é porque a gente tem necessidade do amor dos pais, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai precisar de uma estrutura para viver. Para viver assim, para integrar isso com a gente. Então, essa filha, quando ela sabe que ela vai fazer uma coisa muito grande, e é uma coisa que a mãe não conseguiu fazer, isso, a mãe narcisista, eu gosto muito quando vocês falam também assim, porque senão fica parecendo aquela coisa vertical, sabe? E fica falando amém, né? Não fica comendo o que eu falo com farofa, né? Vocês trazem também, mas quando fizer sentido pra vocês, vocês se identifiquem aí, né? Pra eu ir sabendo já quem passa por essas questões, tá? Então, quando a filha, ela vai fazer um processo que ela sabe que ela vai desbravar no mundo, que ela vai crescer, que ela vai ser vista, a primeira coisa que faz com que ela se sabote é pensar: só pra eu não ouvir a minha mãe, a tristeza da minha mãe, que cai em cima de mim como um balde de água fria, né? Pra eu não frustrar a minha mãe com o que ela não conseguiu e eu tô conseguindo, eu não vou fazer. Ou se eu fizer, eu vou fazer escondido. Só que não dá certo, né? Fazer escondido. A gente tem uma necessidade séria de falar e a gente quer bênção da mãe. A gente quer bênção da mãe, a gente quer bênção do pai. E por isso que a gente vive nessa encruzilhada. Então, quem tem mãe narcisista, marido narcisista, vem com carinho, com confiança, tá? Porque a gente passa por esse processo de uma forma onde vocês vão conseguir sair dessa situação, tá? E com certeza eu não falo disso numa live de 1 hora, né? Então não tem como a gente fazer tudo, né? Que a gente precisa. Então, para eu não ser melhor do que a minha mãe, eu travo, eu paro. Olha que grande razão você tem para procrastinar. Outra coisa aqui, vou ler só aqui porque as meninas estão falando aqui da mãe narcisista, tá? A mãe narcisista invalida a filha. Minha mãe tem expectativa de que eu cuide dela. Deixa a mãe, não fica assim, não precisa ficar se protegendo, né? Um dia que a mãe precisar, a gente acaba cuidando mesmo, mas quem disse que a gente precisa, tá a gente lá fazendo isso, né? Às vezes a gente pode colocar um cuidador, não precisa parar a vida pra ir lá. E às vezes a mãe nem vai precisar. Essa história também, gente, de quem tem que ter um filho, porque senão, quem vai cuidar? Gente, o filho não nasceu pra cuidar de mãe, não. Credo, André, que horror. Não é, gente. A mãe, olha, pense em você como mãe. Você como mãe. Você tá cuidando da sua vida hoje, né? Já que você tem 40, 50 anos e tá aqui me ouvindo. Você espera que alguém cuide de você na sua velhice? Ou você espera ter saúde suficiente para se cuidar? Ou você espera ter autonomia sobre você? É por isso que você vai investir hoje em saúde mental, saúde física, para que você não dependa de tirar seu filho do relacionamento dele para ele cuidar de você. Porque toda vez que um filho sai, né, e para entrar na vida, cuidar, né, de uma mãe e de um pai, o que acontece? O casamento dele fica balançado. Então, a menos que tenha toda uma estrutura de amor, de confiança, mas essa estrutura também foi construída com o tempo. Já pensou uma mãe que passa a vida maltratando a filha? Agora ela quer, no final da vida, ser cuidada pela filha? Tem alguma coisa errada. O que faz a nossa mente entender que isso é natural? O quê? Pensa bem, né? Nossa, mãe, eu não teria problema nenhum de cuidar da minha mãe, de cuidar do meu pai e tal, mas a minha mãe e meu pai não me pedem isso. Esse é um primeiro indício que, se precisar, eu tô lá. Como eu já fiz, inclusive, na época que o meu pai precisou, foi lá pro México, ficou morando lá comigo quase 3 meses, fazendo tratamento lá do pé dele e tudo mais. É isso, mas se vem como uma ameaça pra mim, eu te dei a vida, agora você tem que me dar outra coisa, não é por aí, tá? Então já vamos, deixa eu fechar isso, né, pra não ficar estranho, né, essa fala. Quando as pessoas pensam em ancestralidade, nesse assunto todo que a gente está lidando aqui, dá a impressão de que eu tô falando para as pessoas para que seja a melhor amiga do pai e da mãe, para ir lá almoçar todo domingo, para sentar e ficar falando amém para tudo que a mãe e o pai tá falando. Mas não, gente. A cura familiar, ela tem um outro viés, é uma outra questão. O relacionamento não tem exatamente a ver. Você pode sim honrar o seu pai e sua mãe, mas se os dois te maltratam, te rejeitam, te machucam, o afastamento vai trazer a cura. Aí depois, aos poucos, curada, você tem possibilidade de ir inteira e lá lidar com aquelas pessoas.
Mas isso não significa aceitar humilhação, rejeição e violência, nem dos pais, nem do marido, nem de ninguém. E nem de você com você mesma, tá? Vou ler aqui, depois eu vou passar rapidão, gente, pelos temas, tá? Sim, ter autonomia, né? Espero ter saúde e autonomia pra fazer muitas coisas até morrer. Eu também, viu? Por isso que eu não fico planejando que minha única filha tenha carga, né, de estar cuidando de mim. Para fazer muitas coisas até morrer. Morrer dormindo e pronto. Quero que meu filho viva feliz, cresça, conquiste seus sonhos. É isso que a gente faz, tá? A mulher já tem pensamento vida em flow, vocês estão no bom lugar. Cuidar dos pais é pesado demais pros filhos. Exatamente. É pesado sim, gente. Não é o lugar dos filhos. Lembra? Os pais acima dos filhos. Quando inverter essa ordem, e muito mais, se inverter essa ordem sem que os pais tenham realmente uma necessidade absoluta ali, o filho, ele degringola na vida, sabe? É muito ruim. Sou filha de criação, parece que tenho uma dívida em aberto que nunca chega ao fim. Não tem, nós vamos tirar isso de você, tá? Não tem. Deia, sob as manipulações da mãe narcisista, durante toda a vida, nos custa muito tempo em entender que não temos nenhuma responsabilidade com a velhice dos nossos pais. Embora seja cobrado e imposto. Mas isso você deixa, sabe? Assim, imagina que você tá num hospício. Esquece a mãe agora pra ouvir isso aqui, tá? Que eu vou falar, senão vai parecer que a gente tá falando mal da mãe. Mas imagina que você tá no hospício, o médico que trabalha no hospício, né? Ele entra no hospício, o louco fica chamando ele de louco, né? Ele fica chateado? O louco chama ele de folgado. O médico vai ficar chateado? Não. Então, quem tem consciência não vai ficar chateado sobre quem não tem consciência. Isso não te torna nem melhor, nem maior do que ninguém. É só o quê? Você faz alguma coisa com toda a consciência que tá chegando pra você. Você recebe isso e você experimenta. Deixa eu ver. Isso tá corrompendo os meus valores? Não. Isso tem um fundo de verdade? Tem. Faz sentido pra mim? Faz. Então eu vou sustentar. Agora, no momento que você estiver fazendo, você sentir que você tá passando a linha ali e você tá agora criando violência pros seus pais, pro seu pai, pra sua mãe, aí você também vai precisar puxar o seu freio de mão. Mas se você estiver preservando tanto a sua integridade quanto a deles, tá tudo certo. Minha mãe pode esperar alguma coisa de mim, mas não necessariamente ela vai ter o que ela espera de mim. Mãe, marido, todo mundo. Rafa, lindão, bem-vindo. Então, meu pai sempre me dizia: você deve muito à sua mãe, ela te deu tudo. Você deve muito à sua mãe, ela te deu tudo o que deu aos seus irmãos. Vamos numa Shivaya. Então tá bom, mas isso aí, gente, a gente vai tratar, tá? Tá tudo bem, olha pra tudo isso, mas tem como a gente fazer nossos movimentos lá. Então, esse aqui, né, você não quer ter mais sucesso do que os pais, o irmão mais velho, a irmã mais velha, tem isso também, viu? Minha irmã mais velha, sei lá, foi até esse ponto, se eu for mais, eu vou ultrapassar. E ainda vai ouvir assim da família, né? Você tá tentando disputar com a sua irmã, né, tal? Não, eu tô vivendo minha vida, ela tá vivendo a dela, Deus abençoe nós todas. Então, por que a gente passa por essa questão aqui? Porque, muito boa tarde, Mel. Por que a gente tá passando por isso aqui? Porque é muito mais importante pertencer do que crescer. Olha só o que a nossa mente mentirosa... Vocês sabem por que o nome da mente é mente, né? Porque ela mente. Então é isso que a mente traz pra gente. Eu preciso pertencer, eu preciso ficar naquele local, eu preciso ser aceita pela minha mãe, eu preciso ser aceita pelos meus irmãos, eu preciso andar na linha do que o meu pai esperava de mim. Senão eu vou deixar de pertencer. Então eu vou falar não para todos os meus sonhos, para os meus desejos, para os meus impulsos de crescimento, e eu não vou pra frente. Terceira razão sistêmica da procrastinação. O sistema associa a ação a perigo emocional. Agir gerou humilhação para algumas pessoas. Olha lá, tá vendo? A outra que fez aquele negócio se ferrou? Melhor não, né? Tentar gerou frustração profunda. Quantas vezes, gente? Eu posso dar um micro depoimento aqui, né? Eu vou dar. Eu perguntando e eu me autorizando, né? Gente, ó.
Agir gerou frustração profunda. Esse mercado aqui do, né, digital, ele é muito, muito bom, né? Porque olha, por exemplo, vocês estão recebendo um conhecimento gratuito. E você sabe que não importa que eu vou fazer uma venda para vocês lá, né, na próxima semana, na outra semana, você está recebendo esse conhecimento. Você está o tempo inteiro livre para decidir o que você faz e o que você não faz, se você avança, se você não avança. E também aqui nesse mercado digital tem muita coisa ruim, não tem? Coisa sem propósito, distração, dopamina barata, tem muitas coisas. Então, assim, quando você pensa em entrar no mercado digital, você lida com essas duas questões. Eu vou ser mais uma? Ai, mas e se eu... Vocês já pensaram, gente, se eu não tivesse feito? Se eu não tivesse publicado aquele meu primeiro vídeo? Se eu não tivesse ido fazer aquele primeiro story que eu fiz, né? Mas se eu contar pra vocês que o que me prendia de verdade não eram vocês. Não era a audiência do Instagram, do YouTube, onde eu tenho um canal, né? Quando eu comecei a me posicionar, eu era professora de yoga. Então eu publicava, né, as coisas de yoga, aulas gratuitas, fazia eventos, fazia turmas e eu vendia, né, yoga online. Então, quando eu ia fazer isso, toda vez que eu fazia uma publicação, eu pensava assim: e se minha mãe vê isso aqui? E se meu irmão vê isso aqui? E eles que me conhecem, toda explosiva, né? Porque, gente, isso 5 anos atrás. Toda explosiva, brava, aquele general, e agora eu tô falando né? No Instagram. Então, essa parte aqui, né? Do perigo emocional, se eu tentar, eu vou viver uma grande frustração. Qual é o problema de você viver uma frustração? O problema de você viver uma frustração é você se expor àquelas pessoas que te conhecem. Então, sabe quando você fala assim, alguém fala assim: ai, fulana tá fazendo dieta, não vai pra frente, não vai dar certo. Ela sempre faz e não dá certo. Quem fala isso? Quem conhece ela muito de perto. Então, eu chamo isso de corredor polonês. Eu falo isso porque tem algumas mulheres que passam pelo processo do Vida em Flow, querendo viver a vida, né? Só, ela entra depressiva, suicida, sem nenhuma meta. Mas no final, quando chega lá no mapa do sucesso, que é o nosso último módulo, ela quer colocar um projeto no mundo. Daí ela vai encarar o Instagram, Então tem alguns processos que eu consigo guiar, né? Orientar com a minha própria experiência. E aí eu falo assim, ó, todas essas 80 pessoas que te seguem no Instagram, quando você tem um perfil pequeno, né? Não são as pessoas que vão comprar você. São seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos. Essas pessoas, elas são o seu corredor polonês. Vocês já viram isso? O que é isso? Corredor polonês é uma brincadeira de infância, bem estúpida, inclusive, que fica eu cresci na favela, né, gente? Então a gente tinha umas brincadeiras, assim, bem saudáveis, né, desse tipo aqui. Então fica um corredor, tipo, uns 5 meninos, assim, de um lado, 5 de outro, um virado pro outro. E eles vão ficar aqui dando soco e chute. Assim, soco e chute. Aí a pessoa que vai passar pelo corredor polonês, ela vai passar e vai tomar esse soco e chute de todo mundo. Por quê? Porque sim, né? Porque é uma brincadeira. E aí ela passa por isso. Aí, nossa, né? Ela sai vitoriosa. Não cai, né? Não fica espancada, não fica toda roxa, não, mas dói, né? Então, esse corredor polonês é quando você tem um projeto muito importante e você acha que as pessoas não querem o seu projeto, que as pessoas não querem o seu produto, mas na verdade você não está com medo das pessoas rejeitarem seu produto. Você está com medo de falar do seu produto e os seus irmãos descobrirem, seus primos, seus amigos mais próximos. Mas adivinha, eles vão descobrir. Então, quanto antes a gente pegar e encarar que a gente vai viver várias frustrações, a gente vai lá e a gente age. A gente tem capacidade de agir. Então, isso aqui, ó, o sistema associa ação a quê? A perigo emocional. Qual o problema de eu viver uma frustração? Poxa, eu vou viver a frustração. E aí, Andréia, de novo, Andréia, outra dieta, Andréia. E aí? E aí, o que você tem com isso? Entende? Então vai chegando na hora que a gente tem capacidade de fazer. Eu vou errar no começo, eu vou errar. A minha família vai me aplaudir? Gente, se sua família te aplaudir, que sorte que você tem. Se não, ela vai te aplaudir daqui a 2, 3 anos. E acontece, agora eu tô falando com propriedade de causa.
Mas quando você se tornar uma pessoa inteira e você receber o aplauso da sua família, você não vai ficar brava com eles. Agora você vem fazer, agora eu também não quero. Não, eu quero sim. Eu quero o aplauso dos meus irmãos, dos meus pais, eu quero a bênção dos meus pais. Chego para os meus pais e falo assim: pai, mãe, eu tô fazendo um projeto aqui agora, vai abrir a turma 9 do Vida em Flow. Turma 9, Dé? Já? Eles nem sabiam, né? Já. Vocês me abençoam? Pra prosperidade, pra segurança e tal, abençoa. Entendeu? Falar, por quê? Porque é uma pessoa inteira. Agora se ficasse lá, tá vendo, ó? Eu já tô na 9ª turma do Vida em Flow. E vocês que não acreditavam em mim, a criança, né? Então todo tempo a gente vai educar a nossa criança a receber o amor. Receber o amor. Se você bem perceber e for honesta com você mesma, você também faz isso com os outros. Você também duvida dos outros. Você também fica lá olhando bem pra falar assim: minha irmã vai agora fazer terapia? Minha irmã vai, sei lá, na igreja evangélica? Vai em tal lugar, né? Enfim, sabe, qualquer coisa, assim, qualquer igreja. Não tô falando de igreja evangélica, mas assim, qualquer coisa. Se você bem perceber, você também em algum ponto você pode fazer isso. E o bom desse conhecimento não ser vertical é esse: você recebe pra você e você percebe que o tempo inteiro você pode se curar, tanto do que você está recebendo dos outros, quanto do que você tá entregando para os outros, tá? Então, mais uma aqui disso. Então, já que me expor vai gerar vergonha, pode gerar frustração, então é melhor nem tentar, né? Melhor sentar aqui na minha Netflix, assistir o meu programa, né? Maratonar aqui a madrugada inteira, falar que Deus não tá sendo bom comigo, e eu fico aí, né? Sem fazer nada. O seu corpo, ele sustenta essa decisão mental. E ele sustenta como? Ele te dá desânimo, cansaço, distrações. Você, no dia que você decide que você vai lá e vai fazer finalmente sua academia, aí o corpo pede o quê? Hoje vai tão bem, um bolinho de laranja. Vou chamar minha amiga pra vir aqui comer um bolinho de laranja. Não, você vai na academia, né? Mas quando sua mente já tá assim, oscilando, então você vai entregar pro seu corpo o que ele quer, porque o corpo é muito mais urgente, né? O corpo é muito mais urgente, precisa de tudo agora. Quero comer o doce agora, quero tomar café agora, né? A mente não, a mente pode esperar, pode ficar... Enfim, então lembra que eu falei que a gente vai fechar essa live com o quê? 3 razões sistêmicas para a procrastinação e uma grande sacada que você pode começar a fazer hoje. Primeiro, se você der... Vou ler porque eu vou dar a sacada e eu vou sair correndo, hein, gente? Eu vou falar pra vocês e vou sair correndo. Deia, mas mediante o fato de você ser casada, igual um só corpo, um só espírito, com seu marido, as bênçãos dos pais ainda têm tamanha importância ou é somente um exercício sistêmico? Cara, total importância. Mas você não pensa nessa bênção? Eu tô falando isso, Juliana, agora que eu vivi essa cura, tá? Mas assim, eu rejeitava totalmente meu pai e eu pisava na minha mãe. Entendeu? Não tô falando que... por isso que eu digo, ó, toma cuidado, porque senão fica parecendo que é esse comercial de margarina que vai acontecer. Se eu estiver lá na casa do meu pai, hoje, meu pai tava aqui ontem, né? E aí eu tô aqui na minha casa e meu pai é grosseiro comigo, cara, ele vai embora da minha casa. Entendeu? Não é assim, eu virei uma manteiga e meu pai tá lá passando, sabe? Não. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é um posicionamento. Nesse posicionamento eu tenho essa liberdade, eu tenho esse desejo, faz sentido pra mim ir lá comemorar com os meus pais, porque eu tenho abertura pra isso. Agora sim, se a minha mãe vier aqui na minha casa e começar a pentelhar na minha casa, começar a dar palpite e, né, sair do lugar dela, ela vai embora da minha casa. Se eu estiver na casa dos meus pais e meu pai fizer alguma coisa que pra mim lá atrás era uma coisa inadmissível, que eu aguentava, mas se ele fizer isso hoje, eu vou embora e ele não me vê mais, nem a mim, nem a minha família. Então eu tô falando do quê? De um posicionamento. Então pensa, olha o que eu acabei de falar um pouquinho antes, né? Eu tinha falado. Às vezes o processo de cura vai se dar com afastamento. As pessoas se afastarem. A mulher vem pra mim e fala assim, lá dentro da escola, né?
Ai, André, mas todo domingo que eu vou na casa da minha mãe, a gente discute pela mesma coisa. Sabe o que eu falo pra ela? Por que você vai na casa da sua mãe todo domingo? Ai, porque é mãe, né? Ah, porque é mãe, né? Daí a igreja ensinou pra gente o quê? Que, honrar os pais, que não sei o quê, que daí você tem que ficar... Os pais estão certos, você tá errada. Gente, é mentira. É mentira. Você não pode ficar em um lugar que uma pessoa te pisa em você. Você tem filho, você tá lá, o filho tá vendo você comendo na mão da sua mãe, do seu pai. Não pode, não. Você tem um filho pra criar, você vai olhar pra isso. Vai olhar pra ele. Você vai ser esse exemplo de força. Agora tem uma outra coisa que você falou aqui que eu também vou precisar falar, tá? O fato de você ser casada, um só corpo e um só espírito. Pausa nisso, tá? E relaxa o coração porque eu vou te contar. Deus criou todo, né, o universo, todas as pessoas. E aí agora 2 pessoas se casam e se tornam uma. Então Deus tá perdendo, né? Na conta, pensa bem. Não tô dizendo, tá? Contra o que é dito, né, no casamento. Tudo bem. Mas assim, eu preciso entender que esse nos tornamos um é sobre um sacramento. Um sacramento. Antes nós éramos aqui um casal, a gente namorava e tal. Agora a gente se torna um onde? Poxa, a gente decide coisas juntos. Eu vivo isso, tá? Eu vivo o sacramento mesmo, que é o quê? A gente tem, inclusive meu marido acabou de entrar aqui, não sei se ele tá aqui, ó, Eyal Persman, é meu marido, tá? Que entrou. Amor, põe o coração se você estiver aí ao vivo. Eu nunca entro nas minhas lives. Então, olha só, o que a gente faz como casal? A gente vive a unidade de casamento. O que é essa unidade de casamento? A gente tem nossas contas todas juntas, sabe? A gente não tem assunto que não possa ser dito aqui dentro da casa. Eu posso falar das minhas dores, ele pode falar das dores dele, ele sabe de tudo, assim, onde eu vou, o que eu faço e tal, mas não porque tem uma cobrança, mas porque é um casamento de unidade. Unidade, tem a intimidade, tem a compreensão, tem a ajuda um com o outro. É um pensamento de casal de unidade. Mas isso só é possível, Juliana, porque eu sou uma pessoa inteira. Ele não é a metade da laranja, tá? Eu sou a laranja inteira. E por ele ser a laranja inteira também, eu posso ficar lá com ele. Se ele estiver cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de projeção, enxerga alguém para projetar e para receber o que ele espera, o que ele projeta, que faltou para ele, aí ele vai encontrar o quê? Alguém que tem essa necessidade e aí vai lá e daí um tampa o buraco do outro. Não, a gente vive cura junto, mas as curas são individuais, como a espiritualidade é individual, a sexualidade é individual, os desejos são individuais. Então você tá do lado de uma pessoa e você tá convivendo com essa pessoa, você tá crescendo e tal. Mas assim, se algum dia, sei lá, né, Eyal decide ir embora, eu continuo sendo uma pessoa inteira. Eu só falo isso por conta dessa primeira frase, tá? Sendo vocês dois um corpo e um espírito, precisa da bênção dos pais? Relaxa nesse pensamento da bênção dos pais, porque você agora pega isso aqui. Eu devia falar isso aqui e sair correndo, mas eu tenho outra frase ainda pra falar, tá? A bênção dos pais, você pede, né? Quando você faz sentido pra você, você tem uma abertura e tal. Mas quando você não tem isso, você toma. A bênção dos pais, você como mulher adulta, que se cura, que sabe do que é, sabe o que é ser a metade pai, ser a metade a mãe, mas a sua própria evolução, você vai viver sua cura e você vai tomar a bênção dos pais. Tomar. Sem falar com eles, Andréia, sem falar com eles. Porque esse é o seu direito de nascença. Você nasceu desse homem, dessa mulher, você recebe deles. Você recebe. Por isso que não importa o que nossa mãe e nosso pai estão fazendo. Se não, imagina, né? Os pais que são doidinhos lá da cabeça, são... como fala? Pais que são como adolescentes, né? Se comportam como adolescentes. Então a vida dessa filha seria um fracasso? Não. Ela deixa eles com as consequências das ações deles. É outra coisa que você já pode começar a internalizar, Juliana, pra você falando isso, sabe? Dentro de você. Eu deixo meus pais com as consequências das ações deles. Eu não preciso ser juíza. Eu não preciso ser Deus. Deus não errou quando me deu esse pai e essa mãe.
Eu tô aqui com alguma resistência porque eu tô em dor, mas eu vou viver a minha cura, né? Eu tô entrando no hospital com as minhas próprias pernas pra viver a minha cura. Mas eu preciso entender isso. Eu reconheço que é esse homem, esse pai que me deram a vida. E eu tomo essa vida. Eu vou tomando essa vida e vou dizendo pra minha criança interna: eu agora entrego pra você. Eles não entregaram? Eu te entrego. Então o marido, ele recebe as bênçãos lá da família dele. Você recebe as bênçãos da sua família. Se você não recebe porque eles querem dar, você recebe porque você quer tomar. Porque você é madura o suficiente pra ir lá, andar, tropeçar, chorar na hora que tem que chorar, parar de chorar na hora que tem que parar de chorar e tomar suas bênçãos. E falar assim: eu reconheço, eu não preciso ir lá domingo tomar café da manhã com os meus pais. Porque temos uma dor. Eles também têm dor. Eles não vieram pra vida falando assim: vamos acordar hoje. Como eu vou maltratar a Juliana hoje? Como eu vou acabar com a vida da Juliana hoje? Né? Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão em dor. Eles não sabem fazer diferente. Andréia sabe sim, porque eles fazem com outras pessoas. Eles não sabem fazer isso com você. Porque quando eles olham pra você, eles projetam alguma outra coisa. O mesmo ensinamento que vale pra nós, como filhos, vale também pra gente libertar os nossos pais da dor do que a gente não recebeu. Então é uma cura, gente, que vai ser muito expansiva. Pega isso, gente. Vão ter dor e negação. Vou ter que encerrar aqui a live, tá? Mas a última aqui. Deia, e quando não tem mais o pai para abençoar? Foi o que eu falei. Eu sei que você escreveu antes de eu ter terminado, né? De falar. Mas é exatamente isso. Você toma a bênção dos pais. É um movimento muito bonito. Eu vou ensinar isso, vou mostrar para vocês esses tipos de exercícios. Exatamente quando a gente faz isso dentro da jornada Vida em Flow, tá? Eu vou mostrar isso, vou abrir tudo lá para vocês, a caixa de Pandora. Vocês vão perceber, assim, que é muito bonito. Eu fico assim, sabe? Eu falo assim com essa energia toda, mas eu me emociono quando eu percebo que, assim, quando chega, né, esse comentário aqui da Ju, é um comentário real, não é um comentário de resistência, é um comentário de quem realmente quer, né, crescer, quer viver né, essa libertação para si, para os outros, quer que essa dor pare nela. É uma pessoa, olha, vou me arrepiando, é uma forma, assim, de estar aqui no mundo e dizer assim, e esse é o ponto mesmo de você lidar com a sua ancestralidade. Quando você tá parando aqui, fala assim, ó, essa merda toda vai parar em mim. Eu não vou deixar isso passar pros meus filhos. Eu não vou deixar passar. A raiva, gente, ela é um sentimento que ela tem o pano de fundo da raiva, é o amor. É o amor. Eu tenho raiva do quê? Porque eu queria amar essa mulher. Mas ela não me deixa, porque olha os comportamentos dela. Então a raiva... Porque se não fosse isso, você só iria embora. Tampa a privada e vai embora, sabe? Mas não. Você fala, André, se eu for não falar, poxa, sabe? Eu queria estar. Eu queria brincar, eu queria, sabe? Então eu vejo isso e eu lembro de mim. Eu lembro de mim lá quando eu vivia toda essa dor. Essa raiva tão profunda, eu falava, por que esse pai, Deus? Por que esse pai na minha vida? Olha os pais das minhas amigas todas como são. Olha as minhas amigas que nem têm pai, como é, né, a vida delas. Por que isso... Ai, peraí com essa pergunta, hein? Por que isso acontece comigo, né? E não, gente, tinha toda uma coisa pra viver. E eu vivi esse passo a passo. E esse passo a passo foi tão fundamental, foi tão forte, foi tão potente na minha vida, que quando eu apresentei para outras mulheres, elas também aplicaram, elas viveram isso e falaram, poxa, é real, é possível. Hoje a mente não vê saída, porque ela está protegida por várias situações que já aconteceram. Ela não quer correr o risco de passar por isso de novo. Mas mesmo a dor que você estiver sentindo, não é sobre você ir lá e fazer pazes com seus pais. Esquece, não fica pensando, eu vou lá entrar no programa, a Andréia vai chegar uma hora e vai falar assim, vai lá agora e fala com seus pais. Não tem isso no programa. Não tem nada disso. Mas tem um processo de cura. Eu vou falar a sacada e daí eu vou ler vocês, tá?
Mas deixa eu falar aqui pra gente poder concluir a live. Então, assim, ó, você vai viver o processo, mas até lá o processo, o que é o processo? Você reconheceu, então, todas as razões sistêmicas de você ter procrastinação. Você lembra que se você falasse com seu avô sobre procrastinação, você ia tomar uma cintada, né? Porque seu avô não procrastinou, ele fez o que tinha que fazer. Mesmo, né, com a tristeza, com a raiva, com tudo, ele fez o que tinha que fazer. Mas ele tinha uma motivação que você não tem. O seu avô fez o que tinha que fazer, de levantar, trabalhar mesmo que estivesse doente. Por que ele fez isso? Porque era sobrevivência. Ou eu planto a minha comida para eu colher, ou eu não como. Meus filhos não comem. Então essa era a motivação do seu avô. Qual é a sua motivação? Então olha que motivação que a gente tem, que a gente conversou no começo dessa live. A nossa motivação é o nosso sonho. Porque a gente não tá correndo risco de ficar sem comer, sem ter o que comer. Então a gente tem o nosso sonho. Olha só, poxa, olha os caminhos que seus ancestrais abriram para você. Hoje você pode estar aqui brigando, reclamando da procrastinação, porque você quer resolver algo que vai fazer, se você resolver, você vai viver o quê? Você vai sobreviver? Não, você vai viver o seu sonho. Já tá bem melhor, né? Então a gente vai aplicar uma coisa, um teste, né? E você vai procurar fazer isso, uma dessas 3 coisas, ou as 3, a partir de amanhã. Ou de hoje, né? Se você estiver realmente bem focada. Tem uma mensagem que você precisa mandar para alguém lá no seu WhatsApp e você fala assim, depois eu mando. Então hoje vai responder aquela mensagem. Sabe aquela amiga que te convidou para jantar faz um mês e você ficou com vergonha e não respondeu? Você vai lá e vai escrever a mensagem para ela. Não precisa aceitar. Vai escrever, não vai tirar uma pessoa do vácuo hoje, né? Então vai lá e vai responder uma mensagem que você não respondeu. Vai lá no grupo VIP, vai se apresentar, vai contar a sua história, né? Tá lá. Quem não tá no grupo VIP ainda, é só pedir, a solicitação tá no link fixado na descrição do grupo. E pelo amor de Deus, né, gente? Quem não tiver no grupo do curso gratuito, entra no link da bio, se inscreve, entra lá e pede acesso ao grupo VIP, que é gratuito também. Mas o que a gente faz no grupo VIP? A gente conversa. Até era pra eu ter fechado 4 horas, eu não fechei ainda, mas eu vou fechar. Então a gente tem um período que fica aberto, depois eu vou lá e fecho, leio todas vocês, respondo todas vocês. E quando a gente estiver fazendo as atividades do genograma, vocês vão poder colocar fotos pra mim, pra quê? Pra eu falar, olha, tá indo no caminho certo, ó, pode melhorar aqui, ali, tá bom? Só quem tá mesmo, né, engajado em fazer, que vai fazer, né? Mas faz parte. Que mais? 5 minutos de foco para alguma coisa. Gente, isso dá pra fazer hoje. Os 3 eu acho que dá pra fazer hoje, hein? 5 minutos de foco para alguma coisa que você precisa fazer. Coloca no celular 5 minutos. Olha para sua prateleira lá de livro que você tem para ler e gasta esses primeiros 5 minutos escolhendo qual é o livro que você vai ler. Brincadeira, né? Alguma coisa assim que você queira fazer. Ah, eu quero limpar essa gaveta aqui da bagunça da minha casa. Todo mundo tem aquela gaveta ogra, né? Que guarda toda aquela bagunça e tal. 5 minutos. Coloca no celular, tira a gaveta lá do lugar, tira tudo da gaveta e arruma a gaveta. Sabe? Faça alguma coisa. Pra quê? Enquanto você estiver fazendo esses 5 minutos de foco em uma coisa só, tudo isso que você ouviu nessa live vai internalizar. Aí amanhã você vai lembrar disso. E aí depois vai vir o curso gratuito, que vai começar na segunda-feira. E aí a gente vai mais profundo. E aí você vai perceber que você vai ter uma oportunidade de viver 6 meses lembrando e sendo capaz de modificar essa mente que foi calcificada no pudinzão da vida, né? Que é o sofá e Netflix. Se você não tem sofá e Netflix, tem alguma outra coisa que te rouba, né? Quando você tá procrastinando, você tá fazendo alguma coisa que você não deveria estar fazendo, né? Que você sabe que é uma perda de tempo. Porque se fosse alguma coisa boa, você não ia reclamar de estar procrastinando, né? Então, em geral, é assim. A gente vai reclamar porque eu não faço o que eu deveria fazer, como eu faço algo que me destrói. Fico me entupindo de comida, fico vendo vídeos sem pé nem cabeça, rolando o Instagram, tal, todas aquelas coisas. E a terceira coisa para você fazer é parabenizar o seu avanço, o seu progresso e o seu sucesso. Tudo, não só o que você procrastina. Falou que vai acordar às 7 horas da manhã. Acordou 7 horas da manhã, vai falar para você parabéns. Vai falar, olha, hoje eu levantei nessa hora, não sei o que, parabéns.
Falou que ia comer 1 bis e não comeu 2. Vai falar parabéns pra você. Vai falar. Porque você vai começar a mudar a estrutura da sua mente. Ao invés de você tá soltando seu chicote, mais que isso. Você agora tá aprendendo a bater palma pra você. Lembra aquela criancinha, a criança interna, que quando ela caiu, ela foi aplaudida? Então, essa criança, ela ainda tá dentro da gente. E ela tá esperando aplausos da gente. Mas a gente tá dando o que pra ela? Só chicote nas costas. Chicote, repreendendo, né? Então agora não, a gente vai fazer um outro processo. Isso aqui é lúdico, tá? É pra você começar, isso mesmo, melhorar, aumentar o seu merecimento. É uma coisa que vai nascendo, é uma plantinha que você vai, sabe, colocar, daqui a pouco você vai perceber que isso tá crescendo, isso tá se desenvolvendo, e você vai passar a acreditar. Gente, não é da noite pro dia, já vou ler vocês que eu achei importante que vocês falaram aqui, tá? Mas já vamos encerrando também essa live. Não é da noite pro dia que vai acontecer. Eu construí isso desde quando? Poxa, desde quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe rasgou o desenho que eu fiz. E eu fiquei chateada. E agora eu tô aqui, ó, lavo uma louça, eu espero que meu marido fale: uau, que incrível você é, né? Poxa, né? Então essa pessoa, ela precisa amadurecer. Eu preciso pegar na mão da minha criança e trazer ela pra mim. Falar pra ela assim, ó, vamos, né? Já é seguro aqui. A gente não precisa, a gente não depende mais do aplauso da mamãe e do papai. A gente não depende do beijinho, do abraço da mamãe e do papai, tá? Eles já têm outra idade, já são outras pessoas, vivendo as escolhas deles. Vão viver as consequências das ações deles, não precisa ficar torcendo pro mal deles. Vive a sua vida, vive a sua vida. Só vou ler e a gente vai encerrar, tá, gente? Lembrando, viu? Quem não se inscreveu ainda vai se inscrever, porque já vai começar segunda-feira. Ah, e amanhã a nossa live vai ser sobre sensação de inadequação, tá? Da onde que a gente tira, né, esses temas? São coisas tão importantes. Você acredita na teoria dos escolhidos? Não sei que teoria é essa, eu vou buscar saber. Não sei. E não falo agora não, porque a gente já precisa encerrar, já passou de 1 hora a live. E meu pai, que abandonou minha mãe, eu ainda estava na barriga. E ela me criou sozinha. Olha a sua mãe. Olha só. Sua mãe e seu pai foi lá, fez o papel dele, que era, né, colocar você aí no mundo. E agora a gente vai fazer todo um processo sobre isso. O que ele fez, pra onde ele foi. E agora, André, que eu não conheço? Não sei nem que nome que eu vou colocar lá no meu genograma. Como eu falei, a nossa criança, ela quer retratação. Então a criança vai precisar verbalizar o ódio. Não adianta a gente ficar aqui falando, mas a sua mãe é pai. Sua mãe não é pai, tá? Sua mãe, é uma mãe foda, sabe? Que criou você sozinha, incrível, mas ela é mãe. Aí o pai, a figura do pai, né? A função de pai se apresentou na sua vida de outras formas. Foi algum tio, algum professor, alguma figura masculina que se apresentou ali, né, na sua vida, ou até mesmo a própria mãe acabou migrando entre esses dois papéis, mas você veio sim com essa força. E lembra, essa força, gente, é você que puxa, tá? Eu não quero nada do meu pai. Para de repetir essa maldição pra você mesma, porque assim, a gente não tá falando de um homem, a gente tá falando de uma função. É como se fosse como chama aquilo que estão falando muito agora? Não é arquétipo. Vamos usar isso. Não queria usar essa palavra, tá? Como se fosse um arquétipo, sabe? Dali, uma entidade. Dali, eu recebi a vida. Se eu não for capaz de assumir, né, o ato biológico de um espermatozoide ter fecundado um óvulo e isso se tornou eu, é melhor dar 2 passinhos pra trás, tá? Com segurança, tá? Toma seu tempo. Mas eu sei que esse não é seu caso, né? Você sabe e tudo mais. Tô com raiva. Eu tô com raiva. Beleza. Gente, de raiva, gente, vocês estão num bom lugar, tá? Porque se tem um lugar que a gente aprende a pôr a raiva pra fora, é aqui. A raiva, ela é um sentimento amigo, ela é boa. É um sentimento que faz a gente entrar em ação, sabe? Você tá com raiva de alguma coisa, você faz alguma coisa. Então, na hora de verbalizar o ódio do pai que abandonou a mãe, vai verbalizar. Vai sim. Mas, Andréia, como vai fazer isso, né? Com o pai que deu a vida pra ela. Não, ela acabou de falar, o pai foi embora, gente.
pai foi embora, abandonou a mãe, ela sente a dor dela e a dor da mãe junta. Então tem sim uma cura para ser vivida, que claro que não vai acontecer numa live, né, no Instagram, mas você tá num bom lugar. Ju, sim, falei que eu não ia falar o nome, tô fofocando, né? Faço essa pergunta a Deus, até hoje, a dor é crônica. Sim, você tá vendo essa dor, você tá enxergando essa dor e ela vai ficar cada vez mais evidente. Por quê? Quando ela tava na escuridão, você tava em algum lugar. Agora você tá fazendo... O conhecimento, ele faz isso com a gente. O conhecimento coloca a luz na escuridão, coloca a luz na ignorância. Então, a ignorância nesse sentido, tá, gente? De ausência de conhecimento. Então, eu vou colocando luz, eu vou vendo o tamanho da ferida que tá lá. Vamos passar por isso, tá? Nós vamos passar por isso. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Amei, gratidão. Ai, gente, parem de escrever. Eu também não quero ir embora, tá, gente? A gente faz live aqui, eu quero ficar com vocês pra sempre. Reconhecimento é muito bom. Aprendi isso no curso da escola Vida em Flow. Essa semana me atrasei e tudo bem. Acordei e fiz o que tinha me proposto e respeitei meu corpo. Vocês estão vendo, gente? Vocês não vão tomar uma punição, ficar de castigo. É uma forma de você lidar com você, com a sua mente. Também na hora que você começar a ser complacente com você mesma, você já vai perceber e vai falar, opa, tá demais, né? Mas na hora que você quiser sentar pra assistir o seu Netflix, comer a sua pipoca, inclusive eu farei isso daqui a pouco aqui com a minha família, sabe? Você vai sentar sem culpa. Tô trabalhando o quê? Desde as 6 horas da manhã, sabe? Então eu vou o quê? Ficar chateadinha? Vou ficar com vergonha de sentar? Comer um Doritos na frente da televisão? Não. Vou fazer sem culpa. Não é o meu pudim. É muito bom, gente, você ter essa segurança com você mesma. Adorei e concordo plenamente com tudo que foi dito. Gratidão. Que bom, Ju, porque depois eu vou lá te responder direito, tá? No direct. Obrigada por tamanha dedicação em compartilhar seus conhecimentos e experiências. Obrigada a vocês. Amei também, obrigado. Gente, vamos fazer uma coisa então, já que vocês amaram tanto. Posso pedir agora, rapidona? Ó, eu vou fazer uma pose aqui, vocês vão fazer um print da tela. E aí vocês vão postar nos stories. Só assim, ó, não precisa ser uma coisa que vai expor vocês, não. Mas posta assim um negócio que foi uma sacada pra você. Uma frase, alguma coisa, ou alguma coisa que você entendeu. Ou simplesmente posta lá, me marca que eu quero repostar vocês, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu quero ver quem fez o print, tá bom? Se não fez, pode fazer aí qualquer hora. Vou postar essa live agora e vocês também, gente, mande essa live pra quem você sente que precisa. Amanhã a nossa live é sobre a sensação de inadequação. Incrível, tá? Vou fazer de lá da casa da minha mãe, inclusive. Beijo no coração de vocês, gratidão, perdão pela live histórica, né? Mais de 1 hora aqui de live. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Vamos nos falando também lá pelo grupo VIP. Beijo, mulheres, gratidão pela qualidade de presença de vocês. Tchau, tchau.